Olá, bom dia! Está no ar o Tela Rural, o programa que leva o campo até a sua casa. Veja nesta edição. RN Pré-Histórico. Conheça o sítio arqueológico Potiguar, onde foram encontrados fósseis de animais gigantes que habitavam a terra. E o maior animal que habitou aqui, que é o maior animal já habitado no Rio Grande do Norte, foi a preguiça gigante. 5 metros de altura ela media naquela época. Qualidade comprovada. Pilão amarelo de Mossoró recebe selo internacional de garantia. Baseado em características que são da própria região, aquela produção acontece, para que ele se torne competitivo e possa então enfrentar esse mercado que hoje nós temos. Criação de gado. Descubra quais são os cuidados necessários para se dar bem no ramo da bovinocultura. O cruzamento dos animais é feito de acordo com o que o produtor quer e de acordo com a região onde ele quer explorar a atividade. Favela do Seridó. Conheça a planta típica do sertão que garante a subsistência de muitos sertanejos potiguares. Acredita-se que o nome favela surgiu dessa planta, segundo o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Carcinicultura em crise. Produção de camarão no Rio Grande do Norte enfrenta dificuldades. Saiba o porquê. As técnicas de cultivo, as rações, os probióticos, tudo é feito de uma maneira gradativa e nós vamos conseguir superar essa crise. E direto de Goianinha, a gente te ensina a preparar um delicioso camarão na toca. Pegue sua agenda, pegue sua canetinha, porque iremos agora passar a receita. Uma receita maravilhosa que você vai adorar. Tudo isso e muito mais agora no Tela Rural. A gente começa o Tela Rural de hoje falando de história, ou melhor, de pré-história. A nossa equipe foi até o município de Apodi para conhecer de perto um importante sítio arqueológico do estado. Lá foram encontrados fósseis de animais gigantes e pinturas rupestres, feitas por índios que habitavam a região. Onde hoje é um imenso complexo de rocha calcária no distrito de Soledade, em Apodi, Rio Grande do Norte, há 90 milhões de anos toda a área era coberta por um mar raso. Estamos falando do Parque Arqueológico Lajedo de Soledade, lugar onde viveram animais gigantes e índios pré-históricos. Teve a passagem da pré-histórica, que são animais gigantes. Tatu gigante, preguiça gigante, triguidente de sabre. A maioria dos fósseis foram encontrados nesses lugares que a gente acabou de andar, aí nas ravinas, né, que são 2 rochas do lado, vegetação ao meio. Aí os fósseis são expostos no museu. Só animais realmente gigantes. O tatu gigante era o tamanho de um carro naquela época, né? E o maior animal que habitou aqui, que é o maior animal já habitado no Rio Grande do Norte, foi a preguiça gigante. 5 metros de altura ela media naquela época. Localizado numa área de 1 km² de rocha calcária, o Lajedo de Soledade quase foi destruído pelos produtores de cal da região. Mas na década de 90, com a chegada de pesquisadores e estudiosos, quase 10 hectares foram preservados e criado o sítio arqueológico Lajedo de Soledade. A responsável por administrar o Lajedo de Soledade é a Fundação Amigos de Soledade, que possui também um museu onde abriga peças raras com fósseis de milhões de anos. Qual a ideia de criar aqui o museu no Lajedo Soledade? A partir de 1992, com a ajuda da Petrobras, né, que veio, forneceu toda a estrutura, e depois fizemos uma equipe de guias mirins, que na época eu era guia. Nós temos aqui o diretor, tenho eu como recepcionista e tem os guias, somos em 12. Então, desde 1979, que veio Maria Auxiliadora, que é uma professora daqui da cidade de Apodi, próximo daqui do museu, da nossa comunidade Soledade. Então, ela teve a iniciativa, juntamente com Eduardo Banholo, que era um geólogo da Petrobras, que também, com incentivo dela, ajudou, e outros demais, que conseguiram preservar as áreas. O material, além que está exposto ali, o material lítico, nós temos também fósseis que foi deixado por animais que habitou aqui o sertão. Voltando para o sítio arqueológico, uma das principais atrações do Lajedo de Soledade são os painéis de pinturas rupestres preservados, com mais de 5 mil anos, feitos por índios que habitavam a região nesse período. As pinturas aqui são da tradição agreste, né? Tudo que os índios viam naquela época, eles iam tentar imitar, tem a ver com o dia a dia deles, o cotidiano, né? Via um animal, tentava representar na rocha, né? São mais pinturas abstratas, mas também tem formas geométricas, são círculos, quadrados. E o interessante é que o material dessas pinturas foi utilizado, foi identificado na época, né? O óxido de ferro, o sangue de animal
e o leite de plantas. É uma tinta que realmente resiste bem ao tempo. 5.000 anos ainda está aí na rocha, né, nos painéis. O lajedo é constituído por uma área de rocha calcária que sofreu com a erosão da água das chuvas, abrindo um mini cânion com cavernas e fendas onde abrigam os povos que viviam na região e praticavam diversas atividades, além das pinturas. Desbravando nosso estado, dessa vez no Lajedo Soledade. Aqui onde estou é a chamada Ravina, um canal com rochas ao lado e vegetação ao centro. Há 5.000 anos, os povos que habitavam essa região jogavam os animais aqui, matavam e se alimentavam. Atualmente, o complexo do Lajedo Soledade sobrevive apenas da renda adquirida através dos turistas que visitam o local, cerca de 800 visitantes por mês. O melão amarelo produzido em Mossoró foi contemplado com o selo de indicação geográfica de procedência. Essa certificação atesta a origem regional e a qualidade do produto em âmbito internacional. Para se ter ideia da importância desse fato, apenas 15 produtos detêm o selo no Brasil. O melão moçoroense agora faz parte do seleto grupo de produtos brasileiros a receber o selo de indicação geográfica de procedência. O certificado assegura a identidade e exclusividade à fruta potiguar. Estabelecer qualidades em um produto e, consequentemente, dar um diferencial de mercado para esse produto baseado em características que são da própria região, né, onde aquela produção acontece, para que ele se torne competitivo e possa, então, enfrentar esse mercado que hoje nós temos. Na prática, a certificação evita que produtos semelhantes, mas sem a mesma qualidade do melão potiguar, sejam comercializados como se fossem na região de Mossoró. Apesar do reconhecimento internacional do melão de Mossoró, para a emissão do certificado foi necessário um longo processo. Ele levou uns 2 anos de todo um trabalho de capacitação desses produtores, né? É um trabalho que leva à excelência na produtividade desses empreendedores e, por outro lado, uma pesquisa muito forte junto às universidades, junto às entidades, através de artigos, através de teses, através de todo um histórico que é registrado pela imprensa, né, por vocês, a imprensa escrita, falada, de que aquele produto tem a ver com a cultura, tem a ver com a história, né, com o ser humano que está inserido naquela região. Carro-chefe da pauta de exportações do Rio Grande do Norte, mais da metade do melão moçoroense é para exportação. O Sebrae destaca que a conquista do selo gera expectativas promissoras de novos mercados. Diferencial de mercado é outro grande agregador para a indicação geográfica traz para os produtos. A diferenciação de mercado faz com que o mercado se abra e uma grande força que dá para esses produtores é o mercado internacional. Se o melão ele já tinha uma aceitação na Europa, entrando nos Estados Unidos, ele agora passa a ter mais esse item de que atesta para essas comunidades, porque a indicação geográfica é muito bem vista, muito praticada em toda a Europa. Como produzir um bom leite? Qual o método mais eficaz para realizar o controle de pragas? A equipe do Tela foi até a Escola Agrícola de Jundiaí para te mostrar quais são os cuidados necessários para a criação de bovinos. A reportagem é de Marcos Neruber. A bovinicultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial. O clima tropical, durante grande parte do território do Brasil, contribuem para a criação do gado em pastagens. O cruzamento dos animais é feito de acordo com o que o produtor quer e de acordo com a região onde ele quer explorar a atividade. Como na região da gente, no Nordeste, de um modo geral, e aqui no Rio Grande do Norte o clima é muito quente, então devemos escolher cruzamentos com animais mais resistentes a altas temperaturas, diminuindo com isso as consequências do estresse térmico e aumentando com isso a produtividade dos animais. O rebanho bovino proporciona o desenvolvimento de 2 segmentos lucrativos, as cadeias produtivas da carne e leite. Elas evidenciam a importância econômica e social da bovinicultura em nosso país. Para a prevenção e tratamento de pragas, são usadas diversas técnicas. Algumas raças, principalmente as raças europeias, são muito sensíveis ao ataque de carrapatos, os ectoparasitas, né, que a gente chama,
Por isso devemos ter muito cuidado, sempre pulverizando esses animais, fazendo rotação de pastagens para evitar a autoinfestação desses parasitas. O que nós geralmente fazemos é o banho carrapaticida, né? Onde a gente usa produtos específicos para o controle dos carrapatos, onde é feita uma pré-diluição desse produto e posteriormente acrescentamos a quantidade de água para diluição desse produto de acordo com o fabricante e em seguida fazemos a pulverização desses animais. Há uma diferença de inseticida para uma vaca em lactação ou uma vaca que está normal, se alimentando normal, para os bezerros? Sim, existem produtos, né? A maioria deles requer um período de carência por conta do leite, né? Então alguns produtos, ou seja, aliás, muitos deles tem esse problema da pulverização em vacas leiteiras por conta do resíduo desses produtos, né, que são tóxicos para o leite. Então, na hora da escolha do produto, devemos escolher produtos com período residual menor para ser utilizado nas vacas de leite. De preferência, hoje já existe no mercado produtos que não existe período de carência. Você usa e já pode utilizar o leite. Outros, existe um período de carência no qual você deve ser respeitado, né? Alguns produtos têm um período de carência de 2 a 3 dias e nesse período, logo após a pulverização, não devemos utilizar o leite desses animais. Devemos descartar esse leite. Os cuidados com a pulverização é essencial para a obtenção de um leite saudável. O uso indevido de inseticidas prejudica o leite, deixando ele tóxico, o que pode causar várias doenças. No próximo bloco, conheça a favela, planta típica do sertão que garante a subsistência de muitos potiguares. Saiba por que a produção de camarão do estado enfrenta momento de crise e aprenda a preparar um delicioso camarão na toca. O Tela Rural faz um breve intervalo e volta já. O Tela Rural está de volta para falar de uma planta típica do sertão, mas com nome urbano, a favela. A semente desse vegetal representa uma importante alternativa de subsistência para o sertanejo potiguar. Por isso, a planta virou tema de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Provavelmente, alguém que não seja sertanejo dificilmente associará a favela ao sertão. Mas a faveleira é uma planta típica do semiárido, presente na vegetação da caatinga. Quando se fala em favela, vem logo a imagem das comunidades e morros das grandes cidades. Acredita-se que o nome favela surgiu dessa planta, segundo o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. A origem do nome favela nas comunidades periféricas vem do cenário da Guerra de Canudos, que possuía várias faveleiras. E os soldados, voltando da batalha para o Rio de Janeiro, adotaram o nome da planta nas suas comunidades. A planta favela fez e até hoje faz parte do cotidiano do sertanejo. Uma tradição que dura gerações inteiras. Tinha muita faveleira e na época da semente tinha muita ribação. Meu pai tinha um bodó que ia para lá matar a ribação e ia mais ele. Enquanto ele estava matando a ribação, que ele nunca matou, aí eu estava catando favela. Para muitos que vivem no sertão, a favela e seus derivados é uma das poucas opções de alimentação. A gente não tinha condições de comer bolacha, né? Então a favela era um meio de a gente sobreviver. A parte da favela consumida pelo homem é a semente, que é triturada em um processo de beneficiamento simples, adicionando ou não farinha de mandioca e açúcar. Jovilma Soares, nutricionista e seridoense de São José do Seridó, decidiu pesquisar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o poder nutricional dessa planta espinhosa e o seu convívio na alimentação de muitos na sua região e cidade. A pesquisa surgiu com a ideia de um ex-professor meu, Josimar, que já trabalha com a favela, né, no sertão seridoense, mas na parte de reflorestamento. E como a favela era uma planta que era muito consumida por várias famílias, há muitos anos atrás e ainda é por algumas hoje, ele me sugeriu que eu fizesse uma pesquisa sobre o teor nutricional dessa semente, já que na literatura científica existem poucos trabalhos relacionados. Então foi daí que surgiu a ideia
Vinha para a zona rural e coletava as sementes tanto do chão quanto da própria planta. Separava essas sementes e levava todas para o laboratório. E lá eram feitas todas as análises. Além da parte nutricional, a favela também exerce um papel fundamental na produção agropecuária da alimentação de animais durante a seca, como também projeto de reflorestamento da vegetação no semiárido. Termina o período da estação chuvosa, então a folha da favela cai e isso leva o gado a engordar. A favela do Seridó ela é distribuída de forma difusa, em algumas áreas ela não aparece e o meu foco era justamente plantar essa espécie da caatinga, né, nesses lugares em meio à pecuária. Como hoje nós temos, além disso daqui ser o núcleo de desertificação, nós estamos no mundo também que a questão do aquecimento global, que é uma questão maior, ela suscita, né, que preocupações dessa natureza elas sejam cada vez mais intensificadas. A favela é um dos símbolos das dificuldades e a força da resistência do dia a dia do sertanejo. Olha, onde tem um pé de favela, parece que eu sonho de novo, de noite eu sonho com ela. Daqui para o Oidágua é longe, né? Eu vou fazer colheita lá. Eu não fui o ano passado nesse ano porque a seca matou nós. Ficava triste se essa tradição acabasse, né? Porque é muito nutricional, é muito forte. Eu me sinto uma pessoa forte e agradeço muito ter me criado com fuga de favela. Então a favela virou um caso de amor com você? Foi totalmente caso de amor. Sou apaixonada pela favela. O camarão criado em cativeiro é o principal produto de exportação do Rio Grande do Norte. A atividade responde por 40% do escoamento de vendas do estado. Mas a carcinicultura potiguar não atravessa um bom momento. Saiba por quê na nossa próxima reportagem. Entre os maiores produtores de camarão do Brasil estão o Rio Grande do Norte e o Ceará. O clima, a temperatura da água, proximidades aos rios e mares são fatores que contribuem para a segunda colocação do estado potiguar no ranking nacional. No entanto, o Rio Grande do Norte, que já foi líder no setor, perde espaço na disputa devido à falta de incentivos. O Rio Grande do Norte tem crescido, sempre tem crescido ano a ano a sua produção e o que acontece é que o Ceará cresce mais. A gente tem uma questão ambiental mal resolvida aqui. Os órgãos federais e estaduais, que são os órgãos fiscalizadores e licenciadores da atividade, eles têm uma certa dureza em relação à atividade que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Norte. E no Ceará, acredito que eles sejam mais brandos. Os órgãos financiadores exigem a licença ambiental e eles não têm a flexibilidade de aceitar, dar o financiamento sem você estar com a licença em dia, apesar da licença, teoricamente, também não estar vencida. Por quê? Se você deu entrada na renovação dentro do prazo estipulado, sua licença está válida, mas não está em dia. É uma conotação, vamos dizer assim, é um artifício usado pelo órgão ambiental do Estado para que não dá licença nem pune o produtor, mas nos deixa à mercê de outras fiscalizações, nos deixa sem financiamento bancário e numa insegurança jurídica muito grande. O presidente ainda comenta que outra desvantagem foi a perda de área para a produção do sal. Pelo menos 2 grandes fazendas de camarão do Rio Grande do Norte foram vendidas para salineiros. O que é que aconteceu? Perdemos área de produção. Outro fator que vem preocupando os produtores de camarão é a chegada da doença mancha branca, transmitida por meio de um vírus que dizimou o crustáceo em outros países. Para evitar a contaminação, estão sendo realizadas técnicas de manejo, também chamado de vazio sanitário. O dono do viveiro Aquaviva, em São Gonçalo do Amarante, explica como funciona o processo. Os produtores da região, nós decidimos que iríamos passar algum tempo com a fazenda fechada, como a gente pode ver aqui. Está parada, está vazia. Né? Com isso a gente consegue obter esse benefício de diminuir essa carga viral. Ao mesmo tempo, a gente escolheu fazer isso num período que é mais frio. É justamente um período que o camarão está mais fragilizado. Não é? Então explica um pouquinho como funciona esse vazio sanitário. Não, é uma coisa muito simples. Você deixa de botar o camarão, na verdade, o vírus ele se hospeda em microcrustáceos que existem dentro da água do mar. Não é?
Então, quando a gente deixa ele seco, a gente evita o ambiente onde ele vai, o ambiente, vamos dizer, que ele gosta de viver, né? Então a gente evita esse ambiente. Com isso a gente obtém esse resultado, que é diminuir essa carga de vírus. É daqui do rio Potengi que é retirada a água para abastecer os viveiros. A coloração marrom indica a presença do fitoplâncton, que é o principal alimento do crustáceo. Durante o processo de abastecimento, a bomba de captação leva a água até os tanques. Após esse procedimento, é lançado o pós-larva do camarão para receber uma alimentação balanceada. O vazio sanitário dura 90 dias. Os produtores realizam após a despesca para correção do solo. De acordo com o professor de carcinologia, esse mecanismo é recomendado pela Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Esse manejo do camarão é eficaz? É. O manejo de tratar o solo, de tratar o ambiente de cultivo, ele é eficaz porque o camarão ele depende daquele ambiente, porque ele tem que se sentir confortável naquele ambiente. Apesar das dificuldades, as expectativas são de aumento na produção para os próximos anos. Nós estamos numa fase difícil, ou seja, aquela fase de aprendizado, aquela fase onde a doença é o primeiro choque, mas todos os países, nós não vamos ser diferentes, multiplicaram pelo menos por 2 vezes a sua produção. Vai acontecer com o Rio Grande do Norte, só uma questão de tempo, de adaptação, as técnicas de cultivo, as rações, os probióticos, tudo é feito de uma maneira gradativa e nós vamos conseguir superar essa crise. Pelo contrário, nós vamos multiplicar pelo menos por 2 nossa produção. Por falar em camarão, que tal preparar um delicioso camarão na toca para o almoço de hoje? Ah, você não conhece esse prato? Não tem problema. A nossa equipe foi até o município de Goianinha para te mostrar como é feito o preparo. Caneta e papel na mão e olho na tela. O município de Goianinha é conhecido pela produção da cana-de-açúcar e seus derivados. Algo que poucos conhecem é que a culinária goianiense encanta o paladar de muitos que passam pela terra. O camarão na toca é o prato que vamos conhecer hoje. Você que está em casa, pegue seu caderninho, pegue sua agenda, pegue sua canetinha, porque iremos agora passar a receita. Uma receita maravilhosa que você vai adorar. O nosso primeiro passo, nós trabalhamos com filé do camarão. Você vai pegar 300 gramas de filé de camarão e vai separar. Depois, você vai pegar 50 gramas de alho, piladinho, também vai separar. O próximo passo, você vai pegar 400 gramas de catupiry ou requeijão, aquele que você preferir, e depois vai pegar uma colher de delícia de frutos do mar e salsinha a gosto. Essa é a nossa receita e é da forma que você viu nós fazemos aqui. Simples, não pega quase nada, dá para você fazer rapidinho. Se você não tem em casa, vai no supermercado porque você não vai gastar nem R$30. Olha que receita maravilhosa. Você fazer uma receita gostosa que não vai gastar nem muito dinheiro, não é verdade? Então esse é o nosso prato de hoje para você. A preparação do prato é muito simples, ideal para aqueles dias em que chegamos em casa cansados e querendo algo rápido e prático. Receitas com camarão costumam ser bastante apreciadas. Esse fruto do mar está na lista de comidas favoritas de muita gente. Você pode preparar diversos pratos deliciosos, como este aqui. Aprovadíssimo, muito bom! O Tela Rural de hoje fica por aqui. Nós estaremos de volta na próxima semana para mais um encontro entre o campo e a cidade. Até lá! Você também pode ajudar a fazer o Tela Rural. Entre em contato conosco pelo e-mail telarural@eage.frn.br. Curtiu o programa? Então nos acompanhe e indique para os amigos nas redes sociais.